Acompanhe agora um culto especial do servo de Deus, Bispo Tid Hernandes, em homenagem ao seu aniversário. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e está aqui nesta noite. Amém? E você vai pedir para ter uma experiência com Ele, para ouvir a voz do Senhor. Curve a tua cabeça, comece a orar. Nós vamos consagrar este momento a Deus. Senhor, eu consagro este momento a Ti. Eu te peço, Pai, abre os ouvidos dos Teus filhos, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam aprender mais de Ti, receber esta palavra no Espírito para ter fruto, frutificar a 100 por 1. Eu te clamo, Pai, invade este lugar com a Tua presença, que nós saiamos daqui prontos para fazer a Tua vontade. Usa-me, eu te peço, Pai, e toda a honra e toda a glória serão dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se. Nós lemos nessa passagem aqui sobre a caminhada de Jesus e os discípulos na terra. No versículo 35 nós vemos o quê? Que os discípulos, eles tinham andado com Jesus um dia inteiro. E Deus havia feito milagres, Jesus havia feito milagres, Jesus havia curado, restaurado. E aí eles foram e entraram no barco. E na primeira dificuldade que eles tiveram, ao invés deles clamarem e confiarem nesse Jesus, eles remontaram tudo aquilo que eles haviam sofrido antes de Jesus. Por quê? Porque não conheciam Jesus verdadeiramente. Porque eles se relacionavam com Jesus de uma maneira errada. E é impressionante como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que se relacionam com Deus apenas em uma característica, né? Eu sempre, para facilitar, eu sempre ilustro isso. Deus é como, para mim é fácil falar como se fosse um pai. E nós temos pessoas que se relacionam conosco de maneiras diferentes. Você tem no seu trabalho os seus colegas. Na sua família, são os seus familiares. E assim por diante. E tem pessoas que se relacionam com Deus só em uma área. Então é a área financeira. Deus só é bom, Deus só atende se Ele der um milagre na vida financeira. Ah, se Ele me der um carro novo, se Deus me der uma casa nova, aí eu acredito em Deus. Deus só é Deus se Ele curar. Ah, se Deus curar o meu corpo, se Deus curar o meu pulmão, aí Ele é Deus. E só se relaciona com Deus em uma das características. Mas a palavra de Deus nos fala que Ele é amor. E o amor verdadeiro lança fora o medo. Os discípulos não sabiam se relacionar com Jesus Cristo. Os discípulos não sabiam que Jesus lhe havia, ali naquele momento, dado autoridade para que eles fossem e vencessem. E o diabo tem feito muitas pessoas sofrerem, muitas pessoas não realizarem. Por quê? Porque eles não sabem o que Deus os deu. Nós muitas vezes sofremos porque nós não sabemos aquilo que Deus nos deu. Qual que é a nossa constituição? O que Deus nos chamou? Qual é o nosso chamado? Para que Deus te chamou? Seria muito pequeno eu falar: olha, Deus chamou você para casar, ter filhos
e aí você ter uma casa linda, não pensar mais em dinheiro, fazer o que você quiser e pronto, morrer feliz. Seria muito pequeno. Deus chamou você para realizar uma obra como nunca ninguém realizou na terra. Deus chamou você para andar sobre as águas. Deus chamou você para levar cura, para levar salvação, para levar libertação, para fazer uma história de sucesso aqui nesta terra. E os discípulos não sabiam disso. Os discípulos não tinham essa consciência. Por quê? Porque acontecia que a natureza carnal deles ainda falava alto. Mas lá em João 3,6 a palavra de Deus nos fala o quê? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ter um encontro com Jesus não é apenas mudar de religião. Ter um encontro com Jesus é renascer novamente no Espírito Santo de Deus. E os discípulos estavam naquele processo. E Jesus Cristo falou para ele, o Filho de Deus estava naquele barco. O Filho de Deus havia feito milagres poderosos, e mesmo assim, eles remontaram a natureza carnal, a natureza humana. E Jesus os exortou naquele momento, contra algumas coisas. A primeira, contra a timidez. E você nesta tarde, vai vencer toda a timidez que qualquer deformação te trouxe. Deus não fez o homem para ser tímido. O diabo, e até às vezes a nossa criação, e assim por diante, deixa as pessoas tímidas. Ah, é chato. Ai, eu não vou falar isso, porque eu não sei se pode. Ah, mas fica chato, né, pedir. Será que eu vou? Ah, mas eu não tenho roupa, e assim por diante. Deus, quando chamou Gideão, enfrentou uma grande dificuldade. Lá em Juízes 6, Deus chamou a Gideão e falou, olha Gideão, o tempo de escravidão para o povo de Israel acabou. Mas aí Gideão falou o quê? Mas eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou o menor da tribo de Israel, da menor família, da menor tribo, meu pai é um idólatra. Mas aí Deus fala para ele, homem valente, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. E ainda assim Gideão falou, ai, eu não sei se eu posso, se eu vou, e pediu um sinal para Deus. Por quê? Porque ele era tímido. A timidez não nos deixa realizar. A timidez não nos deixa fazer a vontade de Deus. Nós temos que saber, e você tem que saber nesta tarde, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem que saber que Deus fez você como Davi, um destruidor de gigantes. Davi era um baixinho desse tamanho. Davi foi lá e derrotou Golias. Você vai quebrar a timidez da sua vida em nome de Jesus e vai sair para derrotar gigantes. Qual é o gigante que está te afrontando? É uma situação no teu casamento, na sua família, na sua vida profissional? Você vai quebrar essa timidez e vai afrontar este gigante, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus, porque Ele é contigo e você destruirá todas as resistências do diabo como se fosse uma só. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. Aleluia. E a covardia nos faz retroceder. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 1, versículo 7. Leia para a pessoa que está do teu lado. E você que não tem Bíblia, repita comigo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor não fez de você um covarde e nem te deu espírito de covardia. O Senhor fez de você alguém que tem
autoridade e ousadia. Quando o diabo coloca nas nossas vidas essa arma, essa característica da timidez, nós paramos. Moisés foi tímido quando o mar estava à frente dele. E o Senhor falou para ele, Deus falou para ele: por quê? Por que, Moisés? Por que você clama a mim? Dizei ao povo que marche. Deus havia dado para Moisés uma constituição de ser um libertador. Mas Moisés era tímido. E aí, ele titubeou. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Qual que é o mar que precisa ser aberto? Qual que é o mar na tua vida que precisa ser aberto? O Senhor vai abrir. Aliás, você vai tomar posição e ver o livramento, porque nesta peleja você não tem que pelejar. Deus te deu autoridade para abrir o mar, e você vai abrir o mar em nome de Jesus. Assim como Moisés, o Senhor fez de você um libertador. Em segundo lugar, Jesus exortou os discípulos sobre o medo. E medo é diferente de prudência. A prudência Deus colocou nas nossas vidas para quê? Para que nós façamos aquilo que é a vontade dele, né? Quando você é imprudente, você se estrepa de alguma maneira, né? Então, quando você é imprudente, eu sei que o quê? Que eu não sou nenhum malabarista, então eu não vou subir em nenhum lugar alto porque eu posso cair. Isso não é medo, isso é prudência. Olha, isso aqui é perigoso, então eu vou ser prudente e não vou fazer. Isso é prudência. Agora, medo é o quê? É uma característica que não vem de Deus. É uma deformação que o diabo coloca nas pessoas. Para quê? Para descaracterizá-las. Então, quem tem medo fica o quê? Fica descaracterizado. A origem do medo vem de nós não sentirmos o quê? O amor de Deus nas nossas vidas. Por quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sei que Deus me ama e Ele tem o melhor para mim, Romanos 8:28 é verdade na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a quem Deus tem um propósito. Quando nós temos confiança que o amor de Deus nos guia sempre para pastos verdejantes, e Ele é o bom pastor, nós não temos o medo. E a palavra de Deus nos fala lá em 1 João 4:8, que o amor verdadeiro lança fora o medo. Quando nós temos uma aliança de amor, nós não temos medo. Quando você tem uma aliança de amor no seu casamento, você não tem medo da traição. Quando você tem uma aliança de amor com Deus, você não tem medo do que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã. Por quê? Qual que é a doença do momento? É a síndrome de pânico. É você ter medo e não saber do que tem medo, né? Nós conhecemos uma pessoa há muito tempo atrás que antes de acontecer isso, acho que faz uns 10, 15 anos, ele tinha essa tal de síndrome de pânico, né? E ele já tinha ido em psiquiatras e ele fumava muito. Quando ele tinha síndrome de pânico, ele estava no meio das maiores reuniões, ele pegava, tirava o cigarro, jogava no chão e abaixava a cabeça. Depois daquilo ele tinha que ser levado para a casa dele. Ele não conseguia mais dirigir, não conseguia mais falar, e ficava dias, até muitas vezes semanas, trancado num quarto. O que aconteceu ali? Ele ficou paralisado. Ele não conseguia mais produzir, por causa do quê? De um medo que ele não sabe de onde veio, por falta de amor. Quem tem uma experiência com Deus, não tem medo. Quem tem uma experiência tem convicção. Em nome de Jesus, nesta tarde, todo o medo que você tinha, tudo aquilo que te prendia numa relação doentia, medo de envelhecer, medo de sofrer, o Senhor está limpando de dentro de você. O Senhor está tirando e está falando: o meu amor lança fora o medo. Você não terá mais medo, você terá certeza que aonde você for, o Senhor é contigo. Você vai viver a bênção do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos. Eu estava falando nessa tarde com um amigo meu. Olha,
eu não sei para onde a vontade de Deus vai me guiar. E os caminhos de Deus, eles são caminhos que muitas vezes nós não entendemos, mas que sempre produzem um fruto de bênçãos nas nossas vidas. Então, eu não tenho medo. Eu sei de uma coisa: Deus sempre tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para mim. O que é que eu posso estar passando? E o que você pode estar passando hoje? O que é? É uma dificuldade na família? É uma paralisação na vida ministerial? É uma doença no teu corpo? Isso não é para a morte. Isso é para que você cresça espiritualmente. E esse laço e esse vínculo de amor cresça mais ainda. Porque quando eu conheço aquele que é o meu amado, e quando o meu amado me conhece, a bandeira dele sobre nós é o amor. Você vai fortalecer esta aliança com Deus. E quando você ama a Deus e Deus te ama, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que quer dizer isso? Que quanto mais buscar o Senhor, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você tiver experiências com Ele, mais Ele vai te abençoar, mais Ele vai fazer você crescer, mais e mais você vai ter vitórias em nome de Jesus. Portanto, nesta tarde, lance fora todo medo. O medo da morte. Irmãos, para mim, o que é o morrer? O que Paulo fala na Bíblia? O morrer e o viver, nós temos um destino. Eu tenho certeza que lá no céu, quando nós formos arrebatados, eu vou ver vocês lá, e vocês vão me ver lá. Por quê? Porque nós temos uma aliança de amor com Deus. Eu tenho certeza que você e eu não geramos filho para calamidade. Então a nossa herança é bendita, que nem fala lá no Salmo 127, os nossos filhos são flechas na mão do arqueiro. Eu não tenho medo de colocar mais um filho no mundo, que nem muita gente fala, porque eu sei o quê? Que vai ser herança bendita aqui na terra. É isso que nós temos que entender. E os discípulos naquela situação, eles não entendiam isso. Eles tiveram medo. Eles acharam o quê? Ah, mas Jesus está dormindo. O que vai acontecer com a gente? O nosso barco vai afundar. Eles não sabiam que aonde tem Deus, o Filho de Deus estava ali. Não existiria morte, não existiria nenhuma dificuldade, porque eles estavam no barco junto com Jesus Cristo. Você está no barco junto com Jesus Cristo, o seu barco não afunda. Podem falar para você: olha, eu não sei como é que vai ser, tem um corte na empresa, Deus vai te preservar. Eu estava hoje ouvindo esse testemunho. Pode 30 pessoas de um grupo serem esculachadas e execradas. Aquele que está no barco de Jesus Cristo vai ser honrado e abençoado, e esse é você. Você vai ser honrado e abençoado porque você está no barco que existe salvação, que existe cura, que existe livramento, e você vai viver em nome de Jesus. Amém? Vire para a pessoa que está do teu lado e fale assim: no barco que nós estamos existe cura, salvação e livramento. Não vai afundar, vai chegar do outro lado em vitória em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, Jesus exortou os discípulos por causa da falta de fé. Não tendes fé? E a palavra de Deus nos fala o que é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Lá em Hebreus 11, nós temos uma lição de fé. Fala sobre Abel, Hebreus 11:4, que mesmo depois de morto, a oferta dele ainda clama. Fala sobre Abraão, que peregrinou na terra da promessa como se fosse em terra alheia. Por quê? Porque ele havia recebido uma promessa do Senhor. E ele tinha fé. Fé não é torcer para um time de futebol. Porque muita gente acha que fé é torcida, né? Então fica naquela, vai dar certo. Eu tenho fé que vai acontecer, né? Teve muita gente que estava com fé ontem no jogo e não deu certo. Porque acha que é isso.
Não, fé é a convicção das coisas que ainda não se manifestaram. Eu tenho fé que Deus fez você para comer o melhor dessa terra. Mas bispo, eu não sei direito isso. Será que é assim mesmo? Porque não acontece comigo. Eu ouço e não acontece. Eu sei que o mesmo Deus que me colocou aqui é o mesmo Deus que vai te abençoar poderosamente. É essa fé que nós precisamos ter. A palavra de Deus nos fala que o justo viverá pela fé. E também, lá em João 10:10, a palavra de Deus nos fala que o quê? Que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se o justo vive pela fé, a nossa vida é a fé, e o diabo veio para roubar, matar e destruir, qual que é a atitude que aquele que é justo tem de ataque? O que ele recebe? O ataque aonde? Na fé. Ele perde a fé, e aí ele vira um religioso, ele deixa de acreditar que Deus pode curar, ele deixa de acreditar que Deus pode abrir uma porta mais excelente de emprego. É muita ganância isso. Ele deixa de acreditar que Deus pode me dar sucesso, que Deus pode dar sucesso, que Deus pode transformar uma vida, pode dar um casamento. E aí vai morrendo aos poucos. E pior, começa a viver 1 Timóteo 4:1. Começa a apostatar da fé. Começa a viver fora daquilo que é realmente o nosso sentimento de fé. Quem aqui está esperando um milagre? Se você tem fé, você não está mais esperando, você só está aguardando o dia que irá se manifestar. O milagre já aconteceu, ele só falta se manifestar na tua vida em nome de Jesus. O milagre pela fé já aconteceu. E é difícil viver pela fé, irmãos. É muito fácil conquistar, porque Deus deu força para todos. Se você sair daqui hoje, se esforçar, se esmerar, trabalhar, eu tenho certeza que você vai conseguir produzir, que você vai conseguir viver, que você vai conseguir realizar alguma coisa, independente daquilo que nós estamos falando. Agora, quem tem a bênção do Senhor, Ele constrói e realiza sobrenaturalmente. Ele faz você comprar sem dinheiro, Ele faz você ser curado sem passar por uma cirurgia, Ele faz dinheiro aparecer na conta, Ele faz de alguém que era drogado, acabado, um homem de Deus vitorioso. Por quê? Porque nós conquistamos sobrenaturalmente. É impressionante, nós vivemos aquilo que Isaac viveu lá com Abimeleque. Isaac falou: eu não quero ter mais problema com essa gente aí não, vamos embora. O que aconteceu? Abimeleque foi lá correndo atrás dele. Falou: Isaac, peraí, não é bem assim não. Olha, verdadeiramente sei que és abençoado do Senhor. Eu tenho fé que todos irão ver a bênção do Senhor na sua vida. Isso vai ser um diferencial, porque você tem a bênção do Senhor, você vai ser favorecido. Mas esses crentes são muito prepotentes. Não, nós não somos. A palavra de Deus nos fala que o Senhor nos beneficiará em todas as coisas. Se no meio das empresas tem aquele negócio QI, o que é o seu QI, né? Quem te indicou? O nosso QI é um QIS. Quem nos indicou foi o Santo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor já vai à nossa frente dando vitória. E nesta tarde o Senhor está falando para você: eu te dou um novo batismo de fé. Você vai crer que eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um plano para o seu casamento. Eu tenho um plano para a sua vida ministerial, para a sua vida profissional, para os seus negócios. Porque você é meu filho. Quem tem fé tem salvação. Quem tem fé vive cura. E quem tem fé vive o sobrenatural do Senhor. E eu libero nesta tarde sobre a vida este sobrenatural. Irá invadir todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir daquele momento, depois daquela exortação, o Senhor Jesus
se levantou no barco e disse: agora é hora de vocês viverem o sobrenatural. E o Senhor Jesus está nesta tarde aqui falando: agora é a hora de você viver o sobrenatural. Porque enquanto você tinha medo, enquanto você era tímido, não dava para acontecer. Enquanto você tinha medo, enquanto você não tinha fé, enquanto você era tímido, se Deus fizesse um milagre na tua vida, nem reconhecer você ia conseguir. Mas agora é hora de viver o milagre. E aí Jesus se levantou naquele barco e falou: acalma-te. E o Senhor está falando para você nesta tarde: acalma-te. Abra sua Bíblia lá no Salmo 46, 10. Diz assim: aquietai-vos. Vamos ler em voz alta todos? E você que não trouxe a Bíblia, repita comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque os discípulos, no meio daquela correria, no meio da ansiedade, no meio da loucura, eles se esqueceram que Jesus estava ali. Eles só, na hora do desespero que eles foram lá. Aí Jesus falou: acalma-te. E você nesta tarde vai falar para os teus problemas e para aquilo que te afligia: acalma-te, porque Jesus está na minha vida. O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem te angustiado, te afligido? Que você não consegue passar um dia sem pensar no problema. O Senhor está falando para você: acalma-te, acalma-te, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O Senhor está falando para você: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e eu tenho o melhor para você. Nós muitas vezes acreditamos, e eu passei por muito isso, irmãos, é mais importante aquilo que a palavra de Deus, é mais importante aquilo que o médico fala do que a palavra de Deus fala. É mais importante aquilo que o gerente do banco fala do que a palavra de Deus fala. E nós começamos a viver em função daquilo que os homens falam, daquilo que as situações nos falam. Ah, você está doente? Olha, para esse caso, a cada 100, 15 morrem. E até hoje, nesse mês, não morreu nem 80, nesse ano não morreu nenhum dos 15, só viveu 85. E aí você já começa a falar: meu Deus, né? Já começa a encomendar tudo já. Por quê? Porque você vive em função do problema. Ah, você tem a dificuldade no casamento. Ah, eu sabia que para esse negócio de casamento eu nunca dei. Não é comigo mesmo, vamos acabar com isso aqui. Olha, todo mundo faz isso, viu? Casou, não deu certo, separa. Você começa a viver de acordo com as situações. O Senhor fala para você nesta tarde: acalma-te, eu tenho algo para você. Eu tenho restauração no teu casamento, eu tenho cura para o teu corpo, eu tenho mudança de sorte para a tua vida profissional, eu tenho vitória. O Senhor nesta tarde vai trazer sobre a tua vida esta calma, tirar a ansiedade, e você vai saber que quem está no comando é Ele. E quando Ele está no comando, o barco dele não afunda. Em segundo lugar, Jesus Cristo falou: emudece. Por quê? Porque eles estavam ouvindo muita coisa. Os discípulos estavam ouvindo muita besteira. Eles estavam ouvindo o quê? Ah, o barco vai afundar. Ah, eu não sei nadar, está frio. Eu falei para vocês, esse barquinho aqui não aguentava tanta gente. Vocês tinham que ter colocado o salva-vidas. O cara não falou lá? Aí, quiseram deixar Jesus dormindo lá na ponta? Olha o que deu agora. Mas Jesus falou: emudece. Emudece. Nós temos que encher a nossa boca com a palavra de fé. Muitas vezes nós repetimos aquilo que as situações e o diabo quer que nós repitamos.
Ah, é verdade, eu sou um fracasso mesmo. Mas bispo, eu não sei o que acontece comigo, todo negócio que eu abro, fecha, eu sou um falido. Olha, as coisas estão difíceis, essa crise aí, em tempo de Copa, o comércio é uma porcaria. E você começa a ouvir aquilo, e aquilo começa a ser verdade para você. Ah, eu nunca vou conseguir ser mais do que isso porque eu não estudei. Sempre eu ouvia mesmo que eu era um burro. Mas o Senhor fala para você nesta tarde: emudece e comece a ouvir a minha voz. Emudeça, comece a ouvir a voz do Senhor. O que é o que o Senhor tem para você? Deixe de ouvir as vozes perturbadoras. Pare de ouvir a opinião daqueles que sempre são pessimistas. Comece a ouvir a Jesus Cristo. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28. Vamos ouvir algumas opiniões que Deus tem a teu respeito. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Então, quem falou para você que você é falido? A opinião dele, infelizmente, está errada. A opinião que Deus tem para você é que os teus celeiros serão abençoados e na tua mão está a marca da bênção e do sucesso. Mas não para por aí não, espera aí, tem mais. Aí ele fala assim: e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Falaram o quê? Que você nunca vai ter um lugar para morar, que olha, é muito, agora não é hora de fazer nada, de comprar nada. O Senhor vai te dar uma terra e vai te abençoar nessa terra. Essa é a opinião que Deus tem de você. Vamos mais, o Senhor te constituirá para ser povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Deus tem uma opinião ao seu respeito. Aonde você entra, a miséria sai. Aonde você entra, fogem de medo tudo aquilo que é malignidade, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que não deixa você conquistar. Esta é a opinião que Deus tem a teu respeito. Mas tem mais coisa. O Senhor te dará abundância. Aí tem mais, lá no 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Esta é a opinião de Deus ao teu respeito. Deus fez você para viver isto aqui, e se você não tem vivido, você vai começar a viver em nome de Jesus, porque a timidez, o medo e a falta de fé ficou no chão deste lugar aqui em nome de Jesus. Deus fez você para ter sucesso e você vai ter sucesso. Irmãos, nós só temos uma única opção na nossa vida, é dar certo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você só tem uma opção na sua vida, é dar certo. Você vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Agora, quando isso é na carne, aí fica insustentável, aí você vira perfeccionista, você fica com uma cobrança em cima de você, você não consegue fazer mais nada, porque se não der certo do jeito que você acha, não deu certo. Ah, eu gostei do lugar, mas olha, essas colunas aí não era do jeito que eu pensava, né? Aí você fica perfeccionista, aí o diabo brinca com a tua cabeça. Mas quando isso está debaixo, quando esta palavra está debaixo da promessa do Senhor, eu sei o quê? Que o Senhor vai à minha frente, vencendo as minhas batalhas, e tudo vai acontecer da melhor forma possível. Mas visto, qual que é a melhor forma possível se não é sem as colunas do lugar? É a forma da vontade de Jesus Cristo. A vontade de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo para a sua vida, é boa, perfeita
e agradável. Levante a sua mão para o céu e diga assim: a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável, e eu vou vivê-la em nome de Jesus. Faça-se bonança. O que é a bonança? É paz. O Senhor vai te dar paz. Paz para prosperar. O que é ter paz para prosperar? Muitas vezes nós conseguimos as coisas, né? E é claro, nós sempre as conquistamos, mas sempre com muita luta, com muita guerra, puxando daqui, tirando dali, correndo de cá. O Senhor vai te dar paz para prosperar. Tem muita gente aqui que mora num lugar. Aí está lá o vizinho sempre teve aquela Fuca 66, sempre, azul, aquele azul bem clarinho, né? Está lá, sai dia, entra dia, está com aquela fuqueta. Chegou num dia, chega com um baita carraço lá. Qual que é a primeira coisa que muitas pessoas pensam? Está roubando, é? Vocês pensam assim, né? Como é que Deus vai abençoar você, se não tem prosperidade? Por quê? Porque nós temos na nossa cabeça o seguinte, que a pessoa só pode crescer se ela roubar. Ela não pode crescer se ela trabalhar, se ela conseguir abrir um negócio. Não, é só roubando que vence. Para ser próspero, você precisa mudar a sua mentalidade. Para ser próspero, você precisa ser transformado. Sabe qual que é o pensamento de alguém próspero? Glória a Deus. Se esse ímpio aí do lado, que tinha uma Fuca, está andando com um carrão, quer dizer que eu vou ter que fazer um hangar aqui, porque Deus vai me dar um avião. É essa a mentalidade de uma pessoa próspera. Se ele conseguiu com o trabalho dele, se esforçou, foi lá e conseguiu, e não tem a bênção de Deus, imagina o que Deus vai dar para mim com a bênção que eu tenho. Esta é a mentalidade de alguém que é próspero. Quem não tem paz, não consegue prosperar. Quem não tem paz, consegue conquistar. Então vai lá, compra a geladeira. Aí um mês paga a geladeira, outro mês paga a televisão. Aí paga a televisão, paga a geladeira. Paga a geladeira, televisão. E vai escolhendo. Puxa sempre falam que o cobertor é menor, né? Então, cobre a cabeça, solta o pé. E não consegue prosperar. Quando Jesus falou, faça-se bonança, a paz entrou naquele lugar. As ondas que estavam para derrubar aquele barco, pararam. E todos experimentaram a paz. Você vai experimentar a paz em todas as áreas da tua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Você vai experimentar a paz. Em Isaías 9, a palavra de Deus nos fala o quê? O seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá em Romanos 16, 20, a palavra de Deus nos fala que o Deus de paz, ainda hoje, esmagará Satanás e todo o seu poder. O Deus de paz está esmagando todas as situações na tua vida que te roubam a alegria, que te roubam a paz e que te roubam a possibilidade de vencer. Ele está falando para você nesta tarde, faça-se bonança e o mar irá se acalmar em nome de Jesus. Aleluia, o mar irá se acalmar. Levante a sua mão para o céu e diga, o mar irá se acalmar. Aleluia, é tempo de paz, é tempo de tranquilidade, é tempo de você usufruir de todas as bênçãos do Senhor da tua vida. Você vai aproveitar, você vai viver todo o bem do Senhor, aqui na terra e nos céus, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça. Peça para Deus falar com você, para limpar todo o medo, toda a falta de fé, toda a timidez, para que você possa viver esta paz, para que você ouça a voz do Senhor, para que o Espírito Santo te visite e te acalme neste momento. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E quando o profeta estava lá no deserto, ele esperava a manifestação do Senhor de várias maneiras. Ele esperava que fosse através de um furacão, de uma ventania. Mas aí
no cicio, na paz, num vento calmo, a presença do Espírito tomou aquele lugar, tomou a vida dele, o revigorou, o fez renascer. E essa presença gostosa, espiritual de Jesus Cristo está aqui.